Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que estejam ótimos, né? Vamos estudar um pouquinho de história, vamos lá? Bom, nas nossas aulas passadas, a gente vem falando, né, sobre o enriquecimento a partir do cultivo de cana-de-açúcar. Nós vamos falando sobre as regiões e as invasões, tanto francesas quanto holandesas. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a expansão no território brasileiro. Na aula de segunda, a Jacques pediu que vocês fizessem uma leitura sobre as entradas, sobre as missões e sobre as bandeiras. Lembra disso? Foram formas de expandir o território brasileiro. Antes de a gente falar um pouquinho sobre cada uma delas, é interessante a gente pensar que essa expansão do território brasileiro, do interior do território, do conhecimento do interior desse território, ele começa a ser muito mais efetivo a partir do momento em que tem a decadência da produção da cana-de-açúcar. O solo já não consegue mais, né, fazer tanta produção como antes, mas o grande motivo vem ser a concorrência que Portugal tem de outros países europeus na comercialização do açúcar. A gente viu, né, que a Holanda foi um dos que chegaram aí, né, já sendo um grande concorrente, que antes era aliado e depois vira concorrente. A gente viu isso na nossa aula interativa. E aí começa a expandir o território brasileiro. As atividades, tanto a exploração do pau-brasil quanto o cultivo de cana-de-açúcar, foram realizadas em regiões litorâneas, né? Foram realizadas em regiões litorâneas. Então, pouco se conhecia desse interior. Então, eles começam a estar fazendo o conhecimento desse interior do território brasileiro a partir das entradas e das bandeiras. Tem uma diferença entre elas, né? As entradas, vamos aí lá na página 78, se não quiser ir lá, só acompanhar com a tia Cris. As entradas eram expedições organizadas pelo governo português, então estava ligado ao governo, para penetrar o sertão e reconhecê-lo, tá? Aprisionar indígenas e serem escravizados e procurar riquezas minerais. Então, esse era o objetivo das entradas. Então, as entradas eram relacionadas ao governo português. Já as missões, a gente estudou muito sobre ela no quarto ano, elas começam, né, desde a chegada dos portugueses aqui, quando é construído alguns aldeamentos com os padres jesuítas e é levado os indígenas para lá, para que a cultura portuguesa seja ensinada. Olha aí na página 79. Nas missões religiosas, muitos padres jesuítas e missionários penetraram o interior do território colonial com o objetivo de catequizar os indígenas. Eles eram afastados da sua cultura. E a bandeira, né? O que eram as bandeiras? Já as bandeiras, elas não eram ligadas ao governo português. As bandeiras eram expedições que não estavam ligadas ao governo. Fazendeiros, comerciantes, aventureiros, que partiram geralmente da vila de São Paulo com a finalidade de aprisionar indígenas e procurar riquezas. Tem o mesmo objetivo que as entradas. Qual que é a diferença? É que as entradas é ligada ao governo português e as bandeiras não são. Você tem 3 tipos de bandeiras: a de aprisionamento, as bandeiras de sertanismo de contrato e as bandeiras de mineração. Vamos ver que cada uma determinava? A de aprisionamento, a finalidade era aprisionar os indígenas e vendê-los como escravos para os engenhos de cana-de-açúcar. As de sertanismo eram organizadas para combater os povos indígenas, tinham muito conflitos naquela época, e atacavam as fazendas e trazer de volta os escravizados, que fugiam de seus donos e se escondiam nas matas ou nos quilombos. Então ali tinha a função de trazer aqueles que fugiam, que trabalhavam de forma escravizada. E as de mineração. Essas bandeiras visavam procurar minerais valiosos como ouro, prata, pedras preciosas. Elas percorreram o interior da região dos atuais estados de Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás. Então, essas foram as formas de conhecimento e de expansão do território brasileiro. A partir dessas maneiras, você tem atividades que vão sendo realizadas, como a mineração,
como a criação de gado, que possibilita essa expansão.